Mas a missionária Marina não é disso. Mas eu carrego duas coisinhas comigo, sabe, missionária? Eu carrego uma saudação e uma ilustração. E a saudação é que tem dois demônios. E esses dois demônios, um está arrumadinho e o outro está todo queimado. E quando eles se encontram, eles falam assim, o queimado pergunta para o arrumadinho: de onde você está vindo? E ele fala: rapaz, eu estou vindo de um culto. E eu vou voltar e eu vou cultuar. Porque eu sentei, louvei com eles. E semana que vem eu vou voltar para cultuar de novo. Aí o arrumadinho pergunta para o queimado assim: missionário, mas e você, rapaz? Você está todo queimado? De onde você está vindo? Ele fala: rapaz, eu também estou vindo do culto. Mas quando eu coloquei o pé na porta, eu ouvi um glória a Deus, eu ouvi um aleluia. Aí você entendeu? Eu ouvi um glória a Deus, eu ouvi um aleluia. E eu saí de lá todo queimado. O que a missionária Marina quer dizer com isso? Eu vou liberar para a sua vida. Recebe se você quiser. Toda a potestade do inferno que se levantou para tentar impedir aquilo que o Senhor tem para fazer para com a sua vida. E através da sua vida, nesse culto de liberação hoje, já foi jogado por terra no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E o despertamento é: na macumba, ele sobe a hora do bicho manda. Vai pedreira, cachoeira, cemitério. Testemunha de Jeová, domingo, 9 horas da manhã, a gente sabe onde eles estão. Lá na nossa porta. E você, crente, o que tem feito para o Deus que você serve? Que os irmãos possam ficar com isso, amém? Todos em posse da palavra, em nome de Jesus. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 10 ao 18. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha-lhe sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque é este para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo que lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Jesus. Eu confesso que eu estou 100% dependente do Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso falar rapidamente aquilo que o Espírito Santo de Deus me colocou no meu coração enquanto eu meditava nessa palavra. Nós vamos ver que Saulo, todo mundo conhece ele. Era o perseguidor do crente, que virou perseguido, né? Mas nós vemos que ele se torna um cristão a qual muitos se esperam no dia de hoje. Saulo, ele tem 13 cartas dentro da Bíblia, né? Nós sabemos que ele foi um dos maiores pregadores daquela época, viajou para várias cidades pregando a palavra do Senhor. E eu, vendo isso, eu falei: Jesus, mas o que o Senhor quer falar comigo? Porque eu estava dando um tiro no escuro, irmãos. Mas quando eu comecei a ler, eu reli, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Quando Ananias questiona o Senhor, o fato de o Senhor mandar ele ir, e ele fala: Senhor, mas o Senhor sabe quem ele é. Ele mata crente, ele persegue crente, como que eu vou até ele? Né? Nós sabemos que
Senhor acha sobre elas, a sua opinião não interfere. Aleluia, Jesus. Porque tem muita gente achando que porque, não, o irmão é assim, o irmão é assado, o irmão faz isso, o irmão faz aquilo, vai interferir no que Deus tem sobre a vida da pessoa. Eu quero dizer para você, isso não interfere. Pode você achar que a pessoa matou, que a pessoa roubou, que é uma prostituta, né, que aos seus olhos não faz nada, mas o Senhor sabe quem é. Glória a Deus. Não precisa de se amostrar, não precisa de gritar os quatro ventos, porque a palavra é bem clara em nos dizer que o Senhor, há diferença de quem serve e quem não serve. E eu vejo isso através da oração. E quando eu estava sentada ali, aí eu comentei com a japonesa Josiane, Josi desceu fresquinho do céu aqui. O mesmo Deus que fala com Ananias é o mesmo Deus que fala com Saulo. Aleluia, Jesus. E o Espírito Santo falou no meu coração, filha, quem tem oração não fica enganado. Sabe por quê, irmãos? É o mesmo Espírito. Então há necessidade de ficarmos em oração para quando recebermos uma revelação, para quando recebermos uma palavra, o Espírito testificar em nós. Porque hoje em dia, no jeito de estar, ciclo de oração está escasso. Mas eu tenho pregado em alguns ciclos de oração e tenho pregado que mulher de ciclo de oração não tem que bater conta. Mulher de ciclo de oração não vem fazer graça. Mulher de ciclo de oração não vem para se amostrar. A casa pode estar toda bagunçada, de perna pro ar. E isso eu digo espiritualmente falando, não é bagunça de criança, não. Porque as mulheres de ciclo de oração estão aqui. Pode ter uma alma na igreja. A mulher do ciclo de oração está aqui. Aleluia, Deus. Pode, irmãos, não vi ninguém. Eu garanto que as mulheres do ciclo de oração vai ter. Aleluia, Jesus. Glória. E tem gente que ainda despreza a oração. E sendo que a oração ela é a base de todas as coisas. Se os irmãos lerem Saulo, que depois foi transformado em Paulo, nós vamos ver que ele está orando sem comer e sem beber. E só assim Deus fala com ele. E lendo, o Espírito Santo já falou comigo, filha, orar não é somente ficar na oração, ela tem que ser regada de jejum e tem que ser regada de oração. É permanente, irmãos. Porque nós achamos que orar hoje, responde hoje, há situações que sim, mas existem orações que têm momentos, que têm tempo. Foi citado aqui hoje na oração ainda de joelhos sobre Ana. Os historiadores vão dizer que durante 25 anos a 24 anos, Ana ora por Samuel. Eu não sei quanto tempo tem que os irmãos têm orado por essa situação, por essa igreja, por o que tem acontecido na vida dos irmãos, mas eu digo, se ainda não aconteceu, é porque não é o tempo do Senhor. Eu sei que a fadiga, a angústia, a ansiedade, ela acaba tomando conta da gente porque a gente é carne. Mas a Bíblia vai dizer, confia no Senhor, espera nele e o mais ele fará. E a oração, ela nos leva a confiar. A oração, ela nos leva a crer, a ter fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, Mas se espera. Aleluia. E tem muita gente querendo fazer, querendo aparecer, querendo crescer, querendo status, querendo cartaz, mas não tem oração. E o interessante da palavra que eu também achei, que Deus ele fala tanto com Paulo, tanto com Saulo e tanto com Ananias, aonde nós vemos? Dentro de casa. Não falou na rua. Chamou a Ananias dentro de casa e falou com ele, vai à rua chamada direita. Falou com Saulo, vai vir um homem aqui, dentro de casa. A Bíblia nos adverte a orar como? Entrar para dentro do quarto e Fechar. fechar a porta. Aleluia. Está querendo que o Senhor te use? Deus poderoso. Entra para dentro do quarto. Aleluia. É dentro de casa, porque tem muita gente achando que é aqui que tem que mostrar que ora, é aqui que tem que mostrar que roda, é aqui que tem que mostrar que pula. Não, é lá primeiro para depois fazer aqui, para depois aparecer aqui.
aparência, caiado. É bonitinho por fora, arrumadinho por fora, canta bonitinho, prega bonitinho, mas por dentro tá tudo podre. É Deus. Há uma necessidade de crente ter secreto, ter intimidade. Porque o palhaço pode ser o mais terrível possível, irmão. Pode não fazer graça nenhuma. Mas enquanto tiver palhaço para fazer palhaçada, o que vai acontecer? Vai ter gente para assistir. Vai ter gente para rir. E é o que tem acontecido em nosso meio. Tem muitas palhaçadas, eu vou falar se os irmãos estão entendendo. Tem muitas palhaçadas que têm acontecido no nosso meio, porque nós estamos aplaudindo esses palhaços. Tem muita coisa que tem acontecido dentro das nossas igrejas, é porque nós temos deixado. Porque tem um ditado popular que o palhaço ele só faz graça enquanto tem alguém para rir. Então, se o evangelho está do jeito que está, missionário, não é culpa do Deus que a gente serve, porque ele continua sendo ele. Aleluia. O evangelho está do jeito que está, é por culpa minha e por culpa sua.